Você é gordo, a cadeira desceu. Você subiu, a cadeira desceu. Olha pra cima assim, ó. Oi. Oi. Eu vim ajudar. Ó, eu vim ajudar a fazer o vídeo. Eu vou falar sobre filmes e livros. Ah, mas aí você não tá sendo legal com a galera que tá te assistindo. Olá! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de resenha de livros. Ai, o ajudante não tá querendo se comportar hoje. O vídeo de hoje vai ser sobre uma resenha, como eu já falei. Eu vou fazer... Vocês devem saber sobre qual livro é, então... É esse aqui. Um de Nós Está Mentindo, é um livro de mistério que eu li já faz um tempinho agora, né? Acaba que os vídeos saem bastante tempo depois de eu ter lido os livros, por causa do andamento e tal, até porque eu não gosto de repetir resenha atrás de resenha, porque se fosse isso o canal ia ser só de resenhas, porque eu termino os livros e é isso. Mas a gente vai falar sobre esse livro hoje. Antes de começar, avisos básicos, links na descrição do vídeo. Quem quiser conhecer as minhas histórias, o meu blog e o Wattpad estão ali embaixo. Eu tenho um livro publicado na Amazon, chamado Post-it pra você. Está linkado diretamente ali embaixo também, se você quiser comprar para ler. Ele também está disponível no Kindle Unlimited, o link está ali embaixo para deixar mais fácil. E também eu gostaria de falar o seguinte, essas minhas resenhas, enquanto eu tô lendo, eu sempre uso o Scooby. Eu uso o Scooby para registrar as leituras, contar a página, essas coisas. Mas também eu tenho feito uma coisa que tem me ajudado muito a lembrar do que eu tô lendo e expressar as minhas opiniões durante a leitura. Então, quem quiser, tiver interesse em saber o que eu tô achando dos livros à medida que eu for lendo, me segue no Scooby, porque eu sempre posto lá, sempre coloco, tô lendo o livro e termino de ler, né, a leitura do dia e comento lá o que eu achei até aquele momento. E assim, as opiniões sempre vão mudando, o que é muito interessante de acompanhar. Então, se você gostar desse tipo de coisa, me acompanha lá no Scooby. E no meu Instagram, porque eu também vou começar a postar lá, sempre que eu terminar de ler, eu vou começar a postar o saldo do dia e as minhas opiniões. Então, se você quiser me seguir no Scooby já pra ver já lá, ou no Instagram, os links estão todos ali embaixo, certo? Então, como vocês já sabem, Um de Nós Está Mentindo, é da autora Karen McManus, acho que é assim que fala o nome dela, da editora Galera, que trouxe aqui pro Brasil, tradução feita por André Gordirro, acho que é assim que se fala o seu nome, André, espero que seja. Então, esse livro chegou aqui no Brasil faz um tempinho, né, e ele, assim, eu gostei muito da capa, mas ele não tem nada dentro do livro que seja interessante, tipo um mapa, alguma coisa assim, não tem nada disso. A única coisa que ele tem, assim, de diferente é porque a passagem do tempo, cada personagem conta um pouco, e aí tem essa descrição do tempo, de tipo, fulano, sábado, dia 20 e tantos de novembro, às tantas horas. É isso que tem no capítulo, ó. Mas não tem coisinhas diferentes, como eu gosto de mostrar, né? Mapas, glossários, essas coisas, não tem nada disso nesse livro. Até porque eu acho que não precisa, porque o mistério não precisa dessas informações para você resolver. Então não fez tanta diferença. A sinopse do livro. Vamos lá, explicar um pouquinho para vocês. Esse livro acontece em uma escola e 5 alunos foram parar na detenção, né? Porque estavam usando o telefone na sala de aula. E os professores não gostam, falou, vocês vão pra detenção. Só que na detenção, 4 desses alunos saem vivos. Um deles morre na detenção. E aí fica aquele questionamento. Quem matou? Como aconteceu? Por que matou? Né? Então, esses 4 alunos viram os principais suspeitos da morte desse 5º aluno que também estava na detenção. A história se desenvolve a partir disso. A investigação da polícia começa, ao mesmo tempo que os quatro alunos ficam confusos com o que aconteceu e se juntam também para investigar o mistério e tentar entender o que estava acontecendo, né? E o porquê que só eles estavam sendo culpados, tentando mostrar que talvez nenhum deles tenha feito, que pode ser uma armação, enfim. Essa é a sinopse, é basicamente isso a história.
E eu achei muito interessante, eu quis ler porque era um mistério que era intrigante, de verdade. 5 alunos numa detenção, um dia normal, e um deles simplesmente morrer, e nenhum dos 4 falar assim, eu matei, ou mostrar pensamentos com relação a isso durante a história, realmente era interessante pra mim, foi interessante acompanhar. E falando disso, né, usando isso como exemplo, puxando o assunto, eu dei 5 estrelas pra esse livro. Como eu disse, eu achei muito interessante a premissa da história e a leitura é muito boa também. Eu gostei bastante do desenvolvimento, da leitura com os personagens, foi bem tranquila. Então, eu gostei. 5 estrelas para esse livrinho. E aí, a gente parte para o destrinchamento do livro. Questão da ambientação da história. Se passa numa escola de ensino médio americana, então a gente está acostumado a esse ambiente nos livros, nos filmes, e não tem muita coisa diferente para se imaginar, entendeu? Então facilita você estar presente na história por ter um conhecimento básico sobre aquele lugar. Eu acho que fica mais fácil de você entender as possíveis formas das coisas acontecerem ali na história, sabe? Porque você conhece o ambiente, então você não tem que imaginar muita coisa. E eu acho que sim, colocar esse ambiente e os personagens, né, na história nesse ambiente facilita a questão do mistério nesse sentido dessa história, porque coube direitinho, sabe? Alunos da detenção, um morre, 4 ficam vivos, quem matou? E aí tem toda aquela questão da escola americana, né, de ter sempre algum problema, de ter bullying, disso e aquilo. Então eu acho que fica muito interessante isso, né? E aí a gente tem os 4 personagens que são suspeitos. Cada um é diferente, como eu comentei, cada um tem o seu, sabe, o seu grupinho que pertence. Então a gente tem a namorada do jogador promissor da escola de futebol, se não me engano. A gente tem a nerd estudiosa que tem um futuro brilhante pela frente nas melhores faculdades. A gente tem o desajustado que não tem amigos. E temos um jogador de beisebol do time da escola. Ele é um dos melhores jogadores de beisebol da escola. Então a gente tem esses 4 personagens que são muito clichês para histórias americanas, mas que representam muito bem o papel que devem representar, sabe? E assim, no começo foi muito complicado para mim entender a história, porque a gente tem o ponto de vista dos 4 personagens. Então, no começo do livro a gente tinha fulaninha contando a história, e como eu mostrei, tem lá quem tá contando a história, o dia, o ano e a hora que tá acontecendo aquilo. E às vezes, no começo, as narrativas eram em dias diferentes. Então tinham coisas que ficavam meio confusas na história pela passagem de tempo, por exemplo. Até porque assim, eu li a data e na metade do capítulo da fala daquele personagem eu já não lembrava que dia era. Então quando eu mudava pro próximo, eu falava, gente, mas já é outro dia, é o mesmo dia. Então eu tinha que ficar constantemente voltando pro começo do capítulo daquele personagem, da fala daquele personagem, pra lembrar e entender o andamento da história. Mas isso não atrapalhou, porque depois eu peguei o ritmo. Então começou a entender. Só no começo mesmo que isso me deixou meio confuso. Mas acho que isso não foi um motivo pra tirar a estrela ou falar que o livro é ruim por causa disso. Foi só uma questão de costume mesmo da história. Não sei se aconteceu com outra pessoa que já leu esse livro também. E ainda falando dessa questão das divisórias dos personagens, né, de cada dos 4 contarem sua versão da história, eu achei que isso foi muito importante pro desenvolvimento do enredo. Por quê? Porque cada personagem tinha o seu motivo, cada personagem tinha a sua história e cada personagem tinha seus problemas, suas coisas para resolver. Então, quando a gente conhece esses detalhes, à medida que a história passa e à medida que a gente vai, né, desenvolvendo ali o mistério, vai lendo, fica fácil de compreender muitas outras coisas. Então, se você tiver só um ponto de vista, às vezes você teria a visão do personagem A sobre os outros. E às vezes essa visão não era a certa ou não era a que seria importante para a história. Então, eu gostei bastante disso e facilitou muito a imersão no ambiente e no que estava sendo contado pra gente na história. Então, eu gostei bastante desse formato. Acho que facilitou muito a compreensão da história.
ser desse jeito, né? E aí, sobre o enredo, sobre a finalização da história, eu gostei bastante do final. Como eu disse, os personagens também pra mim são pontos importantes pra história, mas por causa deles o final foi bom, vamos colocar assim, porque alguns deles mudam muito durante o livro e eu gostei bastante de acompanhar essa mudança, mas o final pra mim foi muito bom, eu gostei bastante, porque assim, a solução do mistério, né, da morte do garoto, eu fiquei muito surpresa. Eu não esperava 100% que seria aquilo. Eu tinha as minhas dúvidas. Enquanto eu lia, minha cabeça estava o tempo todo, tem esse detalhe, tem essa pista. Então eu criei algumas teorias enquanto lia, enquanto conhecia mais os personagens e a história. E à medida que a gente ia conhecendo também o quinto aluno, né? E aí é que tá, o quinto aluno a gente descobriu pela visão dos outros 4. Então era muito interessante ver o que cada um tinha a comentar sobre aquele aluno, o que cada um pensava sobre ele. E isso ajudou também no mistério, não vou mentir, isso ajudou muito a desenvolver a solução depois. Eu gostei bastante dessa questão, assim, da forma que foi feito. E pra mim, assim, a autora conseguiu fazer isso de forma muito sutil e simples, sabe? Essa questão do mistério pra desenvolver, porque ela foi jogando pistas bem aos pouquinhos, ela foi colocando ali uns detalhes que, se a pessoa não prestar atenção, pode passar despercebido, você pode deixar de ser um negócio super importante, mas que você não deu total atenção para aquilo. E aquilo seria uma chave para desenvolver, para solucionar o mistério, sabe? A solução do crime. Então, eu gostei bastante dessas questões que ela fez, essa sutileza dos detalhes de incorporar para deixar mais fácil o desenvolvimento e também da gente ir pegando as dicas aqui e ali no ar. Mas fora isso, eu também gostei dela ter juntado os personagens diferentes na história. Não só pela questão de estamos todos no mesmo barco, todo mundo está sendo suspeito de um crime, mas também pela empatia de todos estarem numa situação que não era interessante, sabe? Não era só porque a gente vai se juntar aqui para solucionar o mistério e depois a gente vai deixar de se falar. Não. Eles tiveram um outro motivo, sabe? Tiveram um negócio muito mais profundo durante o livro e eu gostei muito desse desenvolvimento, sabe? Dessa junção de personalidades super diferentes para criar um grupão que ninguém esperaria que pudesse ficar junto em algum momento. Então eu gostei bastante disso também. Então esses foram basicamente os motivos para eu ter dado 5 estrelas, né? O final, os personagens, a ambientação, tudo se encaixou muito bem. Então ficou muito bem feito o livro. E esse aqui é um livro que tem um mistério que é muito mais atual, né? Trouxe várias características do gênero de mistério, mas também colocou coisas mais reais pra gente, sabe? Coisas que são mais do dia a dia de 2021. Então isso também deixou muito interessante de ler a história, porque facilita a compreensão de algumas outras coisas. E como eu falei no início, eu fiquei confusa, mas eu acho que foi muito meu mesmo. Depende muito de quem tá lendo, de quem tá com o livro na mão. Às vezes, pra você que tá assistindo, pode ser super fácil entender a passagem de tempo pelos personagens, mas pra mim não foi. Não que isso seja um motivo pra tirar as estrelas dele. Pra mim mantém, porque já são um contratempo que depois deu certo. Depois resolvi. Fora esses detalhes, a história é muito boa. Tem a continuação, não é bem a continuação desse mistério, mas se passa no mesmo universo e alguns dos personagens aqui aparecem também no livro. É a irmã de um dos personagens agora que está envolvida em uma confusão também, que causa probleminhas. E eu tô querendo muito ler, também já tá na minha lista. Então logo eu vou trazer pra cá o desenvolvimento melhor desse segundo livro e a continuação. Talvez a gente encontre alguns personagens aqui nesse outro livro. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e que deem uma chance de conhecer essa história também. Quem gosta de mistério, eu acho que vai gostar desse livro. Ele não é um mistério tipo Agatha Christie, mas é um mistério gostoso de ler também e é muito real para o dia a dia do que a gente pode acompanhar. Então eu gostei bastante desse livro por isso. E é isso. Se vocês
tiver alguma pergunta sobre o livro, pode deixar nos comentários. Se você já leu, eu quero saber o que você achou. Bota aqui embaixo que eu também quero saber. Se você não leu e tem vontade de ler, comenta também se você ficou com vontade de ler por causa da resenha, certo? Vejo vocês então em um próximo vídeo.